Eu sempre achei muito estranho esse lance de colocar o crachá e entrar no modo trabalho, entrar na skin profissional. Ou então bater o ponto e beleza, pronto, estou preparado para trabalhar. Como se a gente tivesse duas versões de nós mesmos, né? Uma dentro do expediente e outra fora. E eu já quero deixar uma pergunta para você. Você é uma pessoa diferente dentro e fora do trabalho? Da minha parte, sinceramente, eu não consigo gerenciar duas versões de mim mesmo. Eu já tentei fazer diversas atividades para ter uma quebra dura entre o momento trabalho e o momento vida pessoal. Já fui em academia, já tentei correr, encontrar amigos, fazer vários hobbies e, cara, o trabalho sempre ficou na minha cabeça. E aí com isso veio uma pergunta, na verdade. Será que a gente precisa dividir tudo? Ou será que a gente não está tentando aplicar uma lógica antiga num mundo que já mudou? Para mim, a virada aconteceu quando eu aceitei que eu sou uma pessoa só. Quando eu larguei a mão de tentar dividir todas as atividades, principalmente as profissionais e as de hobby, não profissionais, e me acolhi. Eu abracei quem eu sou, eu comecei a entender por que isso acontecia, e isso me levou para um caminho mais de dar nome aos motivos. E esses nomes começaram pelos valores, os desejos e as minhas ideias, as minhas aspirações de vida, dentro e fora do trabalho também. Talvez, cara, eu seja um estranho. Me diz aí se você também pensa dessa forma, mas para mim é muito difícil fazer essa divisão. A verdade é, depois que eu percebi isso, que eu comecei a moldar meu comportamento e me ajustar a essa clareza, minha vida ficou muito mais leve. Comecei a ter muito menos atrito entre pensamentos, muito menos conflitos entre ideias e minha rotina se tornou mais realista. E não é porque a gente não está na frente de uma tela ou numa sala de reunião que a gente não pensa em trabalho, né? Na verdade, muito pelo contrário. Eu, pelo menos, quando saio para caminhar, quando eu cozinho ou quando eu estou tomando banho, eu percebi que são nesses momentos de descontração ou de distensão, né, que eu estou com a minha mente mais relaxada, que vêm os melhores pensamentos. E muitos deles são insights profissionais. E tem uma coisa minha que eu sempre fui uma pessoa muito mental. Minha terapeuta que me trouxe essa luz. E tem uma energia mental muito ativa. Então, para mim, é importante incluir na rotina atividades que sejam mais relaxadas, mais distensionadas, para que outras energias, como a corporal, a intuitiva e até a espiritual, assumam mais o controle. Eu acho isso interessante, super fascinante e tem me dado bastante qualidade de pensamento quando eu desacelero, quando eu fico menos focado numa resolução de problema e deixo o cérebro agir de outra forma. Até porque a vida e a criatividade se alimentam dessas pausas, né? São nesses momentos de calma que a gente consegue nutrir o nosso cérebro com mais qualidade. Quando a gente desacelera, a gente consegue perceber mais detalhes, a gente deixa o cérebro fazer outras sinapses, outras conexões para então vir um pensamento mais robusto. Então eu gosto de abrir espaços para que oportunidades de insights surjam com mais frequência. E isso não significa que eu frito sobre o trabalho o tempo todo. Na verdade, é o contrário. É uma confiança que eu tenho que boas ideias, boas reflexões e grandes insights vão surgir em momentos que eu menos espero. Então é importante também perceber esses sinais que acontecem, essas evidências que aparecem na vida e exercitar a conexão entre elas, né? Tem um estudo de um professor e escritor chamado John Conyers, se eu não me engano, é assim que pronuncia, perdão, John, que a gente, seres humanos, tem duas formas, pelo menos, de resolver problemas. Uma é de forma intencional, metódica, focada, de encontrar diferentes soluções para um problema. Então é aquilo, né? Você tá com aquilo na sua frente e dedica um tempo, esboça, experimenta, teoriza e projeta. A outra forma
é menos intencional, mas ela é mais intuitiva com a base do insight. Que quando a gente menos espera, chega um triplex de clareza e te dá o melhor caminho que você não tinha enxergado naquele momento de intenção. O John Conyers é o escritor de um livro que chama O Fator Eureka, que grandes ideias de trabalho, principalmente de trabalho profissional, aparecem quando a gente está em momentos de relaxamento. Eu acho isso muito fascinante de pensar. Principalmente sendo um profissional de branding, de comunicação, olhando em retrospecto, eu percebo que os grandes projetos que eu participei, eu fiquei envolvidaço, não somente nas 8, 10 horas de trabalho, mas fora, e que essa construção de projeto teve várias participações de momentos, micromomentos de insights quando eu estava relaxado, quando eu estava conversando com amigos, ou quando eu estava almoçando ou cozinhando, veio uma conexão. Então essa é uma forma de pensar que, cara, eu não consigo realmente dividir a minha identidade, quem eu sou no momento de trabalho, no momento fora de trabalho, porque muitas vezes coisas incríveis profissionais acontecem quando eu estou no momento de lazer também. E não é intencional, não é 100% racional, mas acontece. E eu não quero desperdiçar essa riqueza de pensamento, de clareza, porque eu não estou com com ponto batido, porque eu não estou com crachá. Entende? Eu funciono assim. Outra coisa que me incomodava muito nesse pensamento binário de trabalho e vida pessoal é a necessidade de atuar dentro de um padrão esperado de uma empresa. Toda vez que eu precisei me encaixar nesse molde, eu dei cotovelada, eu bati cabeça, eu dei joelhada em mim mesmo. Porque é muito difícil para mim se enquadrar numa estrutura rígida de comportamento, principalmente. E talvez seja pela natureza da minha profissão, pela profissão que eu escolhi de vida, né? Que exige muita criatividade, que tem a ver com a identidade, que tem a ver com a forma que nós pensamos, as nossas individualidades, a nossa singularidade, nosso ponto de vista, o nosso jeito de expressar. E eu entendo que se não há esse espaço seguro para eu ser quem eu sou, eu não vou ser o melhor profissional. Eu não consigo trazer de forma genuína o que há de melhor dentro de mim. Então, tiveram momentos na minha carreira, né, quando, principalmente eu, por exemplo, estava em Dubai, que é uma estrutura muito mais rígida, com outros valores, é uma monarquia absolutista, e essa estrutura, esse sistema escorre para dentro das empresas de alguma forma. E, cara, foram vários momentos que eu tive uma ideia, mas eu ficava ressabiado de compartilhar, porque aquilo exigia, expressar aquela ideia exigia que eu trouxesse toda a minha identidade, toda a minha personalidade na mesa, e eu fiquei com medo das pessoas interpretarem de uma forma equivocada. E tudo isso me faz pensar o quanto que essas culturas organizacionais mais rígidas afetam a nossa identidade. Quanto que esses sistemas rigorosos, competitivos e padronizados afetam a nossa saúde mental por ignorar, por passar por cima da nossa identidade, por passar por cima de quem nós realmente somos e forçarmos a gente ser quem eles gostariam que fôssemos. Faz sentido para você? Me diz aí para mim, me diz, por favor, se isso faz sentido para você, porque essa é uma reflexão que eu trago há muito tempo, compartilho com algumas pessoas, boas delas, a maioria ainda bem compactua, mas eu sou interessado em entender opiniões diversas também, como que essa separação pode também beneficiar algumas pessoas, porque nem todo mundo tem o privilégio de escolher onde trabalhar, com quem trabalhar e qual ambiente trabalhar. Muita gente, por não ter escolha, acaba tendo que aceitar ambientes tóxicos de trabalho. Ou seja,
criar essa separação mais rígida entre momento de trabalho e vida pessoal pode ser uma bênção, pode ser um alívio. Mas a minha questão não é sobre romantizar o trabalho, não é sobre romantizar culturas organizacionais ou não. A minha grande questão é sobre como a gente consegue manter a presença, nossa identidade o tempo todo, independente do momento. Talvez não seja uma questão relacionada à divisão, mas sim sobre como a gente pode integrar nossa identidade no nosso dia a dia, considerando que boa parte a gente passa trabalhando. Um pensamento complementar sobre esse raciocínio é que essa lógica de apagar a identidade, ela é carregada de muito tempo. Ela foi criada na Revolução Industrial. E até hoje, algumas empresas carregam como parte da sua cultura. Então, é duro falar dessa forma, mas faz parte do nosso desenvolvimento sociocultural, que antigamente os operários, todos os funcionários, milhares, tinham que usar uniforme, usar o crachá, bater ponto e deixar a sua identidade no vestiário. Por quê? Todos os operários, todas as pessoas, eram percebidas como uma peça de uma engrenagem para maximizar a produtividade. Ou seja, a identidade das pessoas, suas personalidades, não eram valorizadas. O que era valorizado era o seu tempo, sua energia e sua habilidade de produzir mais peças em menos tempo possível. Então, não é à toa que hoje a gente tem crise de identidade também, porque a gente está num conflito de modelos de trabalho, onde existe essa cultura carregada da Revolução Industrial até hoje, onde existe a mescla e onde existem empresas que já estão em outro patamar percebendo as pessoas os funcionários como pessoas, onde as suas habilidades humanas são super bem-vindas. A sua simpatia, a sua empatia, a sua escutativa, o seu jeito de expressar, a sua identidade, onde a diversidade é vista como benéfica e uma força das empresas. Então, para sintetizar um pouco tudo que eu disse, eu percebo que é muito difícil, ao mesmo tempo essencial, a gente bancar quem nós somos full time. 24 horas, 7 dias da semana, dentro e fora do trabalho. E que às vezes isso é visto como um ato de rebeldia. E talvez seja um ato de rebeldia, só que uma rebeldia construtiva, com a intenção de desenvolver espaços de trabalho onde é permitido ser quem nós somos. E ao mesmo tempo, um espaço de trabalho que a inclusão e a diversidade sejam percebidas como essenciais para o progresso, tanto da empresa como da humanidade. Talvez o que te esgota não é o trabalho em si, mas a máscara que você veste para parecer produtivo. Viver de forma dividida às vezes pode até parecer proteção, mas será que ela não está impedindo você de ser quem você realmente é? Bom, e como é de praxe já, eu vou deixar aqui um exercício prático, rápido, que você pode dar continuidade sozinho, sozinha, nesse papo possível de hoje. Beleza? Vamos lá. Então a primeira pergunta é, o exercício se chama identidade part-time ou full-time. E a primeira pergunta é, existe alguma parte de mim que eu escondo ou reprimo quando estou trabalhando? Segunda pergunta é, essa parte que eu escondo ou reprimo me faz sentir mais íntegra e coerente fora do trabalho? Responde aí. E a terceira e última pergunta é, o que me impede de trazer essa parte para o dia a dia profissional? Bom, e depois de responder essas 3 perguntas, tenta fazer um levantamento rápido de 5 a 10 coisas fáceis e leves, atividades, mudanças na rotina, para gerar mais integração.
Bom, talvez surjam coisas super curiosas e fáceis e práticas, como por exemplo, abrir uma reunião demonstrando seu senso de humor antes da agenda, da pauta principal. Ou então mudar o seu jeito de vestir, trocar a polo por uma camisa, ou então aquele sapatênis por um tênis. Eu tô super curioso para saber o que você deixa de lado e o que você vai incluir na sua rotina para representar a sua identidade full time. Eu sou o Cadu Nakashima e esse foi mais um Papo Possível. Tamo junto. Paz.